Tá? É que a gente colocou um exercício para fixar um pouquinho isso. Tocante às audiências, assinale a opção correta. Na audiência não existe obrigatoriedade de se abrir um instante para conciliação? Não, acabei de falar que ele abre a audiência, a primeira coisa que ele fala, tem possibilidade de acordo? Então a gente tem essa obrigatoriedade. O não comparecimento do reclamante à audiência importa na aplicação de confissão, salvo motivo relevante. Se o reclamante falta à audiência da pena de confissão, a gente faz o quê? Arquiva. Confissão é para reclamar. Aqui não está falando nada de depoimento pessoal, não está falando nada disso, então a gente fica com a regrinha geral. As testemunhas podem comparecer à audiência independentemente de intimação? Sim, essa é a nossa regra geral, que as testemunhas comparecem independentemente de intimação. 825, se não me engano, da CLT, que vai tratar disso. 852, 825, agora eu não lembro. Então, tá certa a letra C. Não havendo acordo, a parte reclamada terá 5 dias para apresentar defesa. Acontece isso? 825, é isso. 852 é o do sumaríssimo. Não havendo acordo, a parte reclamada terá 5 dias para apresentar defesa escrita. Não tem acordo, ele quebra. Não, ele recebe a defesa, depois disso é que ele vai quebrar a audiência, se for o caso. No processo do trabalho, a defesa será sempre escrita. A defesa é sempre escrita? Não, a nossa previsão de contestação é oral, 20 minutos. Então vamos lá, defesa. Contestação é defesa direta. É a principal forma de defesa que a gente tem. Prazo de 20 minutos, como a gente já tinha dito. Havendo mais de um réu, cada um deles terá 20 minutos. É a nossa principal forma de defesa. A gente não tem muita coisa na CLT falando sobre contestação, então a gente vai pegar muita coisa do CPC. O réu tem que alegar tudo que ele tem para alegar nesse momento, ele tem que produzir todas as suas provas nesse momento, prova documental nesse momento. Tudo que não impugnar vai ser presumido verdadeiro. Não posso contestar de forma genérica, é tudo mentira, nada disso aconteceu. Ele tem que impugnar especificamente cada um dos pontos da inicial. E isso aqui também tinha uma época que aparecia muito em prova, depois parou um pouco de cair, acho que de repente pode estar na hora de voltar, que nem aquela outra questão. Compensação ou retenção só pode ser arguída como matéria de defesa. Então, se o reclamado quer compensar alguma coisa, mas tem uma coisa que eu já paguei aqui, que eu quero abater se eu perder, ele tem que falar isso de cara, tem que falar isso na defesa. Se ele não falar aqui nesse momento, ele não pode arguir isso depois. Então, compensação sempre na contestação, sempre como matéria de defesa aqui no início. Exceções, a gente tem exceção de suspeição e exceção de impedimento previstas na CLT. O que é uma exceção? É uma questão que tem que ser resolvida antes da gente começar realmente a pensar naquele processo. É uma questão muito importante. É uma questão que tem a ver com a pessoa do juiz, se ele é um juiz suspeito para julgar aquela causa. É uma questão que tem a ver com competência, se ele é um juiz competente para julgar aquela causa. Então a gente tem que decidir logo essas coisas. Por isso as exceções vão suspender o andamento feito. A gente para tudo, resolve a exceção e depois a gente continua com o processo. A gente só tem a previsão de suspeição, de exceção de suspeição e de incompetência. Não tem previsão de impedimento na CLT, embora até tenha alguns que entendam que se aplica subsidiariamente do CPC. A gente não tem uma previsão expressa, tem gente que entende que aplica subsidiariamente, tem gente que entende que a gente vai pegar as hipóteses do impedimento e vai aplicar na nossa aqui de suspeição, só vai ampliar o rol, mas vai continuar com o mesmo nome. Isso aí tem uma divergênciazinha. Na CLT, quais são as duas que tem previsão? Incompetência e suspeição. Hoje, a nossa regra é o quê? Que elas têm que ser apresentadas em peça autônoma. O novo CPC também vai mexer um pouco nisso aí, a gente vai ver depois se vai ser aplicado ou não. Uma coisa para a gente se preocupar no futuro. Hoje, a gente está dessa forma aqui, devem ser apresentadas em peça autônoma. Se eu quero alegar uma incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, como é que eu vou fazer isso? Competência absoluta eu vou alegar através de preliminar na defesa. Se eu tenho uma incompetência territorial relativa, quando é que eu vou alegar isso? Exceção de incompetência. Então, essa exceção aqui de incompetência, ela é para incompetência relativa, aquela que a gente estudou lá no início da aula, relativa. Não tem na CLT a previsão de exceção de impedimento. A absoluta é uma preliminar na contestação. E a relativa, exceção de incompetência em peça autônoma, exatamente essa aqui que a gente está estudando agora. Então, absoluta, preliminar na contestação. Relativa, exceção de incompetência. Então, está só na dúvida com a vara, se é dessa localidade, se é daquela localidade ali, exceção de incompetência. Não é da Justiça do Trabalho. Preliminar na contestação. Tranquilo?
Então, vamos ver agora as exceções. Isso aqui que eu já tinha explicado, tem que ser arguida na contestação, e a relativa, que vai ser através da exceção, como a gente acabou de falar agora. Vamos estudar agora as exceções. Exceção de incompetência. Esse artigo aqui também cai muito em prova. O que eles gostam de brincar aqui? Mudar o horário ali, mudar o prazo que a gente tem, né? Cai muito, caiu agora também, né? Cai muito. Como é que é? Apresentada a exceção de incompetência, abrir-se a vista dos autos ao exceto. Quer dizer, você vai abrir vista para outra parte poder se manifestar. Por 24 horas, devendo a decisão ser proferida na primeira audiência ou sessão que se seguir. O que eu quero dizer com isso? Apresentou a exceção de incompetência. Abro vista para a parte contrária por 24 horas. Quando julga? Primeira oportunidade, primeira audiência ou sessão que se seguir. Um pouco diferente que a gente vai ver depois da de suspensão. O prazo aqui é para quê? Para vista. E o julgamento vai acontecer quando? Na primeira audiência ou sessão que se seguir. A decisão da exceção é uma decisão interlocutória e a gente tem aquela regrinha de que as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Então, em tese, a princípio, não cabe recurso disso daqui. Só que a gente tem uma súmula 214 TST, que traz uma exceção. Se você acolher essa exceção de competência e remeter para outro tribunal regional, nesse caso, você pode apresentar recurso, embora seja uma decisão interlocutória, você pode apresentar recurso. Exceção prevista na súmula 214 do TST. Tem outra hipótese? Tem também que não está aqui, mas se você muda de justiça, também caberia recurso dessa decisão. Quando ele remete para uma outra justiça, também vai caber recurso dessa decisão. Mas a exceção de incompetência, então, a princípio é uma decisão interlocutória que não cabe recurso. A regra geral, decisão interlocutória que não cabe recurso. Prazo de 24 horas para vista. Quando que julga? Primeira audiência ou sessão que se seguir. Exceção de suspeição. Se o juiz é amigo, inimigo, parente, tem algum interesse na causa, o juiz tem que ser sempre isento. Se ele tiver numa dessas hipóteses aqui, a obrigação dele é se declarar suspeito. Se ele não se declara suspeito, o que a parte pode fazer? Aí sim, a parte pode apresentar a exceção de suspeição. Quando que vai apresentar? Primeira oportunidade que ela for falar nos autos. Apresentada a exceção, ela tem que ser julgada no prazo de 48 horas. Então, a gente viu agora o quê? Um prazo de 24. Para quê? Para vista, na exceção de competência. E agora a gente está vendo o quê? Um prazo de 48. Para quê? Para julgar a exceção. Viram as diferenças? É isso que cai na prova. São exatamente essas diferenças que eu acabei de apontar aqui. Então, aqui a gente tem uma discussãozinha sobre quem julgaria essa competência. Eu gosto de mencionar isso aqui porque eu já vi prova com decisão diferente. Mas hoje em dia, o que está mais pacífico? O que tem uma chance maior? Se isso aparecer em prova, que já é difícil, mas já apareceu, tá bom a gente mencionar. Quem, em tese, julgaria essa exceção seria o tribunal. Então, hoje em dia está prevalecendo esse entendimento que seria o TRT que julgaria essa exceção. Mas a gente já tem entendimentos em contrário e eu já vi até prova acolhendo outro entendimento. Mas de um tempo para cá, realmente, essa aqui é o que tem prevalecido. Exceção de suspeição pode ser arguida tanto pelo reclamante ou pelo reclamado. Claro, né? Quem é o prejudicado e acha que o juiz é amigo da outra parte tem direito de reclamar. Vamos ver as questões, então? Mara ajuizou em Brasília reclamatória contra a empresa Branco Limitada sediada nessa cidade, suscitando em suma que havia trabalhado por 2 anos prestando serviço para a reclamada na cidade de Lusiânia, Goiás, e que não recebeu seus haveres rescisórios. A empresa em questão pretende apresentar defesa, bem como exceção de incompetência em razão do foro. Nessa situação hipotética, e aqui saiu errado, quando da oposição da exceção de incompetência, o juiz deverá proferir sua decisão sem abrir vista à parte contrária. Exceção de incompetência abre vista? A gente já viu que 24 horas. A exceção de incompetência não suspenderá o feito. Preciso continuar lendo? Nem preciso, já posso parar aqui. A exceção de incompetência em razão do foro deverá ser oposta na peça de contestação como matéria de defesa. Em razão do foro, aqui a princípio, como a gente não está falando de nulidade, né, seria a relativa.
A exceção de incompetência em razão do foro deverá ser oposta em peça autônoma, tá certo? Certo, é peça autônoma, letra D. A exceção de incompetência em razão do foro não suspenderá o feito. Suspende o feito? Suspende o feito. A gente viu que todas essas exceções, todas essas duas que a gente tem, suspendem o andamento do feito. Beleza? Então vamos falar um pouquinho bem rápido de provas no processo de trabalho. Isso também é uma parte que cai muito da matéria. E são muitos artiguinhos, principalmente ali na parte das testemunhas, que a gente não vai perder muito tempo aqui com isso, que é só para vocês darem depois uma lida em casa. Separei aqui só o que a gente tem de mais importante. Depoimento pessoal, onde que eu encontro isso na CLT? Ela chama de interrogatório, está lá no artigo 848 da CLT. Testemunhas, toda essa parte de testemunha, quando ela é funcionária pública, que tem que ser requisitada, que leva independentemente de intimação, que não pode sofrer desconto do salário quando vai depor, todas essas questões estão onde ali na CLT? Ali no artigo 825 seguinte da CLT. A regra geral é o quê? Que elas comparecem independentemente de intimação. No sumaríssimo, é possível intimação? É possível intimação, só que para você requerer intimação lá, você tem que comprovar que convidou a testemunha e ela não compareceu. Tem que juntar lá um telegrama, um AR, mostrando que você comprovou. Prova pericial, a gente não tem previsão disso na CLT, a gente vai encontrar lá naquela leizinha que eu falei que era importante, a 5584 de 70. O que a gente tem de mais importante, que mais cai sobre perícia? A questão dos honorários periciais. Quem vai pagar os honorários periciais? A parte que for sucumbente, ou seja, a parte que perde a ação, não, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que perde o objeto da perícia, aquele pedido ali do objeto da perícia, salvo se ela for beneficiária da justiça gratuita. A gente tem o 790B e a súmula 457 que tratam desse assunto. Quem vai pagar os honorários se for beneficiário da justiça gratuita? A União, a gente tem previsão. Antes era J, depois virou súmula, essa súmula 457 do TST. E o assistente técnico, o que é o assistente técnico? O assistente técnico não é perito. Assistente técnico, ele é contratado pela parte. Você vai lá, uma pessoa da mesma formação do perito, para fazer um laudo para você poder juntar naquele processo, para auxiliar o perito também naquela perícia. Assistente técnico é facultativo, quem quiser contrata, quem não quiser contrata. Se você contratou também, você vai pagar por ele, não pode querer cobrar da outra parte. Você paga independentemente se você ganhar ou se você perder aquela ação, você vai pagar o honorário daquele assistente técnico. Então a regra é diferente para o perito e para o assistente técnico. Para o perito, parte sucumbente no objeto da perícia vai pagar aquele honorário. Do assistente técnico, quis contratar, problema seu, você que vai pagar o seu honorário ainda que você ganhe. Quis contratar, pagou aquilo que você contratou com ele. Beleza? Por isso, para o perito, você vai aplicar aquelas hipóteses de suspeição, o perito não pode ser amiguinho de nenhuma das partes, você vai ter aqueles impedimentos lá do Código de Processo Civil aqui também. Porque o que o perito faz, o laudo, não deixa de ser uma prova, né? Vai influenciar o juiz ali naquela decisão. É uma prova, aquele laudo pericial. O laudo do assistente técnico é uma prova? Não, ele só está ali facilitando, ajudando naquela prova. Então o perito, ele não pode ser uma pessoa suspeita, não pode ser irmão de ninguém, não pode ser parente de nenhuma das partes. O assistente técnico pode? Pode ser filho, pode ser irmão, pode ser amigo, pode ser esposa, porque aqui ele não vai estar produzindo uma prova, é só um laudo realmente para facilitar, para ajudar naquela prova. Vamos ver aqui uns exercícios bem rapidinho. Assinale a opção correta a respeito das provas. No processo de trabalho, o ônus da prova será sempre do reclamado em razão do princípio da proteção ao hipossuficiente. O ônus da prova é sempre do reclamado? Não, a gente tem regrinhas de ônus da prova. Na CLT, o que ela diz pra gente? 818 da CLT diz que o ônus da prova é de quem alega, né? Você alega, você tem que provar. A gente aplica também a regra de ônus da prova lá do CPC, que é o 333 do CPC, que diz que aí começa aquela confusão. Constitutivo, extintivo, impeditivo, modificativo. Constitutivo, autor. Impeditivo, extintivo, modificativo seria ônus do réu. Então, a gente vai aplicar. CPC é o 333, do CPC de hoje, é o 333. E na CLT é o 818. As duas regras a gente utiliza? Sim. Ah, mas não tem omissão na CLT. Como é que a gente vai aplicar? Então, a gente tem uma regra de ônus da prova aqui, tem uma regra de ônus da prova lá. Por que a gente aplica o 333? Diz a doutrina, porque na verdade ela está complementando, você não está substituindo a regra, você está complementando o artigo 818. Por isso, a gente pode aplicar o 818 e o 333 do Código de Processo Civil. Então, a primeira a gente já viu? Não, está errado, a gente tem as regras de ônus da prova.
Na hipótese de haver prova pericial, cada parte deverá apresentar seu assistente técnico sobre pena de confissão. Falei que é facultativo. Se quiser, apresenta. Se não quiser, não apresenta. No procedimento ordinário, a parte poderá indicar até 2 testemunhas. Pode entregar 2? São 3. 2 é a regra do sumaríssimo. No rito sumaríssimo, a parte pode indicar até 5... Não, desculpa, no rito sumário, já li errado. No rito sumário, a parte pode indicar até 5 testemunhas. Tem isso? Não. Aliás, no sumário, a gente nem tem previsão de testemunha, não tem um número máximo. No sumaríssimo, a gente tem 2. No ordinário, a gente tem 3. O sumário não fala sobre isso. O que a doutrina entende? Já que o sumário não fala, a gente aplicaria o do ordinário. Aplicaria o do ordinário. Era a regra que tem gente defendendo isso, mas não está escrito em lugar nenhum, então provavelmente também não vai cair isso na prova de vocês. Se a testemunha for um servidor público e tiver que depor em hora de serviço, seu comparecimento terá que ser requisitado ao chefe da respectiva repartição, tá certo? Essa tá certa, opção é, então, a resposta certa. Tranquilo, onde é que estão essas regras? Ali do 825 em diante, a gente vai ter todas essas regrinhas de testemunha e que aparecem muito em prova de concurso. Vamos ver um pouquinho mais. Considere uma empresa cujo quadro funcional sempre tenha sido constituído de 6 a 8 funcionários e que um desses empregados tenha ajuizado a ação trabalhista contra ela postulando o pagamento de horas extras. Nessa situação, recai sobre a empresa o ônus de apresentar os controles de frequência desse empregado. E a não apresentação desses controles gera a presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, que pode ser elegida por prova em contrário. Como é que funciona essa questão de horas extras? Porque eu coloquei ela aqui por causa da súmula 338 do TST, muito importante para quem vai fazer prova de analista, súmula 338. O que ela diz? Se você tem mais de 10 empregados, você tem a obrigação de ter controle de ponto. Então, como é que vai funcionar essa regra do ônus da prova? A princípio, quem tem que comprovar que fez horas extras? A princípio, é o reclamante, pelo fato constitutivo do seu direito. Só que a gente tem essa súmula que vai mudar o jogo um pouco. Se tem mais de 10 empregados, a empresa tem que juntar o controle de ponto para provar que ele não fez hora extra. Se tiver mais de 10 empregados. Se ela não juntar, aí o que acontece? Se ela tem mais de 10 empregados, não juntar, ela perdeu, a gente vai presumir verdadeiro aquilo que o reclamante falou na inicial. Se ela junta, mas o reclamante, não, eu era obrigado a bater o ponto, mas eu continuava trabalhando. Aí o ônus volta para quem? Volta para o reclamante, que ele está impugnando o controle de ponto que foi anexado pela empresa. Então isso aí é súmula 338 do TST, importante para quem vai fazer prova de analista. Então aqui, ele está falando exatamente isso, só que ele falou que a empresa tem o quê? De 6 a 8 funcionários, né? Então ela tem o quê? Menos de 10. Menos de 10 ela tem a obrigação de ter controle de ponto? Não. Então, vai gerar presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho? Nesse caso aqui, não. Se ela tivesse mais de 10 empregados, a resposta estaria certa. Mas como ela tem menos de 10 empregados, a resposta está errada. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na demanda, salvo se beneficiária da justiça gratuita. Tá certo? Isso aqui é da demanda? Não, é o quê? Do objeto da perícia. Achei essa questão aqui muito perigosa, por isso que eu quis trazer ela para vocês. E é a questão da CESP. Então, atenção nisso. No objeto da perícia. Tranquilo? Questão de custas. O que a gente tem sobre custas? A gente tem as regrinhas ali a partir de 789, 790 da CLT. A gente tem as regrinhas das custas. Custas é como se fosse uma taxa, muitas vezes vem escrito custos e emolumentos, só para a gente ter uma noção do que é, mas dificilmente esse conceito é cobrado em prova. No processo de conhecimento, isso aqui que é importante. Custas para a gente é sempre o quê? 2%. Então, custas na Justiça do Trabalho é sempre 2%. Mas 2% de quê? Depende do que aconteceu no processo. Caiu agora também isso há pouco tempo? Caiu agora em Porto Velho. Eu estou trazendo só as coisas que caem mesmo para vocês. Então, é sempre o quê? 2%. Se o valor for muito pequenininho, é 2%, der menos de R$10,64. A gente tem uma previsão aqui de um piso. Se 2% for menos de R$10,64, esse valor é fixo mesmo, está na CLT como R$10,64, ele vai ter que pagar o quê? O mínimo de R$10,64. Então, vamos chamar de piso, tem um piso para pagamento de custas. 2% de quê? Se teve acordo ou condenação sobre o valor do acordo ou da condenação.
Se não é caso de acordo com condenação, for processo extinto sem julgamento, improcedente ou procedência em ação constitutiva ou declaratória, vai ser 2% do quê? Do valor da causa. Nesse caso vai ser 2% sobre o valor da causa. Ou sobre o valor fixado pelo juiz. Então, tendo acordo com condenação, 2% do valor do acordo da condenação. Nessas hipóteses aqui, 2% do valor da causa. Outras hipóteses, 2% do valor fixado pelo juiz. Observado no mínimo de R$ 10,64. Outra questão que cai muito é isentos. Quem são os isentos do pagamento dessas custas? Que eles não precisam pagar essas custas. Não vai ter recurso deserto se essas pessoas aqui não pagarem as custas. Beneficiários da justiça gratuita, lógico, se ele é beneficiário da justiça gratuita, ele não precisa pagar, embora tecnicamente ele não seja bem um isento, ele é um dispensado do pagamento dessas custas. União, Estados, municípios, autarquias e fundações públicas, que não exploram atividade econômica, Ministério Público do Trabalho. A gente tem que prestar atenção aqui porque a parte ela é isenta do pagamento, mas ela não vai ser isenta do reembolso. Então, atenção nisso. Como assim reembolso? Às vezes, no meio do processo, o processo muda, né? Teve recurso, aí mudou a decisão, uma parte era vencedora, passou a ser vencida, a vencida passou a ser a vencedora. As custas são pagas pela parte vencida. Então, se inverteu, se teve inversão do ônus, inversão da sucumbência, a gente vai ter que fazer esse acerto. A parte agora vencida vai ter que pagar para a parte agora vencedora. Vai fazer o reembolso dessas custas. Quem é isento do pagamento não é isento do reembolso. E a gente tem a questão das entidades fiscalizadoras do exercício profissional. Entidade fiscalizadora do exercício profissional é isenta? OAB, esse povo todo aí? Não, a gente tem regra específica falando que eles não são isentos do pagamento. Parte vencedora, se for vencida, tem que pagar essa diferença, esse reembolso que eu acabei de falar para vocês, caso de inversão. Essa súmula que também aparece muito em prova, também teve uma redaçãozinha alterada agora, ano passado, então é bom a gente dar uma olhada. Depois vocês dão uma lida, mais ou menos o que a gente já falou agora, mas depois vocês não deixem de dar uma olhada nessa súmula 25 inteira em casa. É boa para a gente lembrar antes da prova, mas é tudo isso que a gente já falou. Vamos ver os exercícios. São isentos do pagamento de custas a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, as respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas. Isso aqui está certo? Está certo ou errado? Está de acordo lá com o 790A que a gente viu? O que está errado aqui? Quem está sobrando aqui? Empresa pública, muito bem. Empresa pública é isenta? Não. Então, por causa disso aqui, essa aqui está errada. No caso de procedência de pedido formulado em ação constitutiva, as custas relativas ao processo de conhecimento serão à base de 2%. 2% está certo? Sim. Certo. Sobre o valor da causa e serão pagas pelo vencido após o trânsito em julgado da decisão, salvo se houver recurso, situação que as custas deverão ser pagas com a devida comprovação do recolhimento dentro do prazo recursal. Certo? Sim. Certíssimo. 2% sobre o valor da causa em caso de procedência de pedido formulado em ação constitutiva, beleza? Então, custas é bem tranquilinho. No caso de inversão do ônus da sucumbência, segundo grau, sem acréscimo ou atualização do valor das custas, se essas já tiverem sido devidamente recolhidas, descabe novo pagamento pela parte vencida ao recorrer, mas essa deverá ao final do sucumbente, certo? Certo. Aquilo que a gente acabou de ver lá da súmula 25. Não existe deserção do recurso pelo recolhimento insuficiente das custas e do depósito recursal, ainda que a diferença em relação ao quanto devido seja ínfima, em referente a centavos. Se eu não fiz o pagamento das custas, deixei de pagar 50 centavos, meu recurso vai ser deserto? Vai, porque a diferença ínfima, a gente também considera o recurso como deserto. Isso aqui está previsto lá na OJ 140 da SDI 1 do TST. Então está errado, e não existe deserção. Oi? Não. Tranquilo? Era isso? Não, porque na verdade vai ter a deserção. Não, peraí. E não existe deserção pelo... Não, peraí. Desculpa, existe. Se você não pagou, o recurso é deserto. Então aqui, inexiste deserção. Tá ao contrário. Existe deserção pelo recolhimento insuficiente, ainda que a diferença em relação ao quanto devido seja íntima, referência a centavo. Então tá errado porque existe... Eu falei ao contrário, né? Tá, beleza. Eu falei certo? Não, é porque é certo e errado. Quando a gente coloca inexiste, não, tem que parar muito para pensar. Então, inexiste deserção, tá certo? Não, porque existe deserção.
Tranquilo? J140 da SD1. Recursos. Recursos é uma parte muito extensa da matéria, não vai dar tempo da gente falar aqui em uma aula, especialmente da parte dos recursos em espécie. Então, o que eu ia dar de dica para vocês? O que eu acho que vai cair na prova? Óbvio que a gente não tem certeza, né? Não tem como ter bola de cristal. Se eu soubesse o que ia cair na prova de vocês, eu nem poderia estar dando aula aqui, porque isso dá um problema danado. Mas a gente vai pegando uma certa prática, né? Vendo o que é novo, o que é importante, o que já caiu, você já começa a tentar prever um pouquinho o que pode cair na prova. O que eu acho que tem muita chance de cair nas próximas provas, que ainda não apareceu muito por aí, mas é novo, é importante. Essa lei aqui, 13.015 de 2014, ela trouxe muita mudança na CLT, na parte ali de recurso de revista, na parte ali de recurso repetitivo. Então, se eu tivesse que escolher uma coisa só para estudar, não deu tempo, não vi nada, não estudei nada, vou fazer a prova agora. Só tem tempo de ler uma coisa. O que eu ia estudar? Essa lei aqui, porque eu tenho certeza que eles vão tirar pelo menos uma questão da prova dessa lei aqui. Porque ela é nova, ela é importante, ela alterou a CLT, ela mexeu em recurso de revista que cai toda hora em prova, ela trouxe para a gente a questão dos recursos repetitivos que está sendo copiado agora no novo CPC. A gente inovou, o novo CPC está indo atrás, mais ou menos, né? Porque o novo CPC também já não é tão novo assim. Mas a gente publicou primeiro. Então é uma questão que eu acho que tem muita chance de cair em prova, muita chance de aparecer na prova. E questão de prazo processual, todo mundo já sabe que a nossa regra geral é o quê? De 8 dias, temos algumas exceções? Temos. Embarque de declaração, recurso extraordinário, pedido de revisão, essas que eu citei aqui. E a regrinha que os nossos recursos são interpostos através de simples petição. Então vamos só ver um exercício rapidinho para a gente fechar aqui essa parte de recursos, tranquilo? Já que a gente não vai poder ver todos os recursos em espécie, que é uma parte muito importante da matéria, mas é uma parte que a gente vai ter que levar umas 3 aulas para conseguir ver isso tudo, já que é só uma revisão, vamos só falar aqui rapidinho dessa questão de recursos. Com relação aos recursos no processo do trabalho, se dá a opção correta. O prazo para interposição do agravo de petição é de 8 dias, está certo isso? Certo, a nossa regra geral é que o prazo é de 8 dias, então certíssimo. Contra as decisões definitivas ou interlocutórias de varas do trabalho, cabe recurso ordinário. Cabe recurso ordinário de decisão interlocutória? Não. A gente já viu que não. No rito sumaríssimo, somente é possível interposição de recurso de revista quando houver ofensa literal à norma constitucional. É só nessa hipótese? Contrariedade à súmula e agora também a súmula vinculante do STF, que é o parágrafo 9, nono parágrafo que eu já mencionei aqui anteriormente. No processo de trabalho de decisão interlocutória, sempre é possível a interposição de agravo de instrumento. Agravo de instrumento serve para decisão interlocutória? Não. Só para aquela que tranca recurso. E por último, o prazo para interposição do recurso ordinário é de 5 dias. É de 5 dias? 8 dias, que é a nossa regra geral. Tranquilo? Então não deixem de estudar essa lei 13.000, que eu mencionei aqui agora, que trouxe muita alteração na CLT, é muito importante. No material de vocês tem alguma coisinha também sobre execução, que para vocês estudarem em casa também, que aparece muito em prova, principalmente a questão dos embargos à execução. Então quem tiver tempo antes da prova também dá uma olhadinha nisso. Obrigada pela presença de todos, obrigada aí pro pessoal de casa. E agora o Alex quer dar um recado. Gente, vou passar. Eu queria apresentar a vocês aqui a mais nova carioca, que agora vai estar fazendo a ponte aérea Minas, Rio de Janeiro, e vai estar com vocês aqui no curso Múltiplos. E é um prazer enorme ter essa pessoa aqui. Vocês conhecem essa menina aqui, ó? Carioca já. Toma aqui, ó. Bem carioca, bem... Aliás, queria ter nascido no Rio, só não deu certo, né? Mas quase carioca mesmo. Será que tem alguém que não te conhece aqui no live? Flávia Rita? Sempre tem. Sou professora Flávia Rita, trabalho com a língua portuguesa. Esse concurso do Pará, vocês não têm português diretamente, vamos dizer assim, mas o SESP ele corrige as partes de gramática na prova de redação. E uma das coisas que aconteceu no último concurso do TRT Pará, muita gente não entrou exatamente por causa da redação. Inclusive, as vagas não foram nem preenchidas em função disso. E é uma lástima, né, quando a gente pensa nisso. Então, o SESP hoje, ele elimina muito mais na redação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso rapidamente, porque a gente não tem muito tempo. E, a partir dos próximos encontros no TRT, eu vou trabalhar a disciplina de língua portuguesa mesmo, né? E o único TRT que não cai português no Brasil é o TRT Pará.
mas não cai diretamente, como eu falei, porque o SESP tira ponto pelos erros de língua portuguesa, mesmo nas questões de estudo de caso. Ao contrário da FCC, que, por exemplo, no TRT Minas, não penalizou por erro gramatical. O SESP ele vai descontar, ainda vai multiplicar os seus erros por 2 e dividir pelo número de linhas. Então, o que significa que se você escrever pouco, isso por é exemplo... matemática, isso é raciocínio. É uma conta, e é uma conta complexa que quando o aluno não faz, ele acaba sendo prejudicado, porque vamos supor que um aluno resolveu escrever 20 linhas. Às vezes o erro gramatical dele fica valendo mais ou menos 1.2, 0.8, quando ele escreve 20 linhas. Se ele escreve 30, isso cai para 0.5. Então faz uma certa diferença sim essa continha do SESP. Outra coisa que é muito interessante no SESP é o arredondamento na terceira casa decimal. Então, parece que é bobagem, mas não é, porque tem nota de corte. E ele é muito incisivo no gabarito. Então, estou vendo aqui a professora de processo de trabalho, que acaba tendo uma missão, né, de fazer vocês serem específicos naquilo que é necessário na prova discursiva, mas você tem que ser assertivo. Se ele perguntar A, você tem que pôr A. Se ele perguntou o prazo, tem que pôr o prazo. Se ele precisa citar a lei? Precisa. Quando vem lá a base da resposta do SESP, ele tira ponto. O que você pode fazer é, em vez de usar o número da lei, usar o nome da lei. De repente a lei tem, né, uma coisa assim, aí você pode usar o nome. Mas é importante fazer as citações todas corretas. A maior dica que eu dou na organização da resposta padrão no estudo de caso é sempre: responda na ordem que ele pediu. Use os conectores remissivos. Em relação a, introduz o primeiro tópico. Em relação a, faz o segundo. No que se refere a, o aluno ele tem que ser assertivo na colocação da resposta. Pensa comigo, eu estou lá corrigindo um bolo de provas. Aí você quer que eu ache a sua resposta lá no meio de um texto totalmente diluído, cheio de coisa que não precisa? Não floreia, vai direto ao assunto. Aprofunda naquilo que ele o quê? Pediu. Seja o mais específico possível. É uma correção detalhada, uma das melhores correções que eu conheço, porque ele marca tudo. Ao contrário da FCC, que te entrega uma nota e fala assim, fique contente com ela, não é assim. O SESP ele te oportuniza entender o que você errou e até melhorar, né, nos concursos futuros. Porque ele lança uma baliza com os seus erros gramaticais pontuados por linha. Então você sabe, errei vírgula na linha 2, errei crase na linha 3. E ele especifica se é ortografia, se é inadequação vocabular, morfossintaxe. Então tira esses pontinhos. E também especifica o que vai ser de conteúdo em A, B e C. Eu acho que uma boa pedida para quem vai fazer técnico seria alguma coisa sobre a lei do processo eletrônico, porque eu acho que é uma coisa bem legal. Eu acho que é uma pedida interessante. É a tua matéria? É. Eu acho que eu trouxe. O microfone dela aqui tá legal? Tá legal? Eu acho que faz assim um super sentido ele cobrar isso. Tem, porque tá super na moda, é uma coisa atual, é uma coisa que vem com tudo. E como é um tema de atualidades jurídicas, no caso da redação em nível médio, eu acho que pode ser isso. No nível superior, pode ser, mas no nível superior eu vou falar que o SESP é malvado. Então, assim, às vezes ele não vai optar por uma questão de trabalho, ele talvez opte por uma questão de civil ou de penal, ele vai ser um pouco mais malvado, ele talvez vai trabalhar em previsibilidade. Na prova de técnico eu não acredito muito nisso não. Agora, pode vir uma questão do processo eletrônico também na prova de nível superior para analista área judiciária. Só que aí vai vir um casinho, uma coisa que a gente tem que aprender é retomar aquele casinho. Quando ele fala assim, ó, João é um procurador da República e entrou com uma ação assim assado, o prazo para resposta é tal, como é que ele posta as provas, que provas que não devem ser juntadas no processo eletrônico, precisa de assinatura digital ou ele tem que ir lá assinar a petição, então ele pede tópicos, e aí você tem que ser o mais assertivo na colocação desses tópicos. Informação jurídica? Não. Formação jurídica zero. É o ambiente do negócio, né? Não é isso. Sabe o que acontece? De tanto preparar as respostas para vocês, e no meu caso eu corrijo a parte de português, dividindo com o professor de direito. Então, de tanto, vamos dizer assim, a gente acaba vendo, né? Então eu brinco e falo assim, ó, direito de greve de servidor, já sei a baliza de cor. Eu sei, não existe lei específica, tem que cobrar a criação da lei para o judiciário. Isso tudo tem do legislativo. Então, basicamente, você tem tudo eu isso. já sabia do conhecimento jurídico dela. Não, tanto é que eu a convidei para fazer um curso de capacitação onde? Lá no TST. Vou fazer aqui. Lá no TST, né, de português jurídico, né, que tem tudo a ver. Mas não, conhecimento jurídico eu não tenho, não.
Basicamente, a gente aprende com vocês, né? Lendo as respostas de vocês e percebendo que muitos alunos são assertivos e por isso tem maior êxito no padrãozinho de resposta. São sempre 3 tópicos, gente. Uma introdução simples. No caso de analista área judiciária, reproduz o caso. Se veio lá João, é para você falar assim, supondo que uma pessoa... Não, você fala assim, ó, considerando que João é tal, responde a letra A num parágrafo, responde a letra B em outro, responde o terceiro tópico em outro parágrafo, fecha a historinha arrematando, por exemplo, se houver uma decisão de STF, STJ, você coloca lá se tem súmula, e isso para o CESP é importantíssimo, ele vai te pedir a súmula. Eu acho que assim, é uma das diferenças entre o CESP e a FCC. A FCC está ali na letra da lei e o CESP está na jurisprudência, está na coisa mais atualizada. Então isso aí ele vai cobrar. Nem eu falei no início da aula, a mesma coisa que eu falei no início da aula. Eu queria saber da Maria, você tem algum palpite para o estudo de caso? Não sei, essa parte do processo eletrônico realmente é uma boa pedida, porque é o que está na onda agora, que está acontecendo. Eu acho que tem uma boa chance. A gente tem, quem quiser estudar essa matéria, a gente tem uma lei, tem uma resolução, que eu acho que pode tirar alguma informação dali. E assim, a minha dica seria elogiar, entendeu? Cuidado muito com as críticas, porque é uma coisa realmente que os tribunais eles estão querendo muito implementar. Eu diria que no CESP o menino não vai nem elogiar nem criticar, ele vai expor. O texto do CESP é expositivo. Você fala o que é a lei, não adianta você opinar sobre ela. Então ele é específico, é para você mostrar o seu conhecimento de matéria específica. Tem que expor então, todos os lados. Pode isso. Expor todos os lados, mas ele não costuma pedir questão tipo, achar se a resolução é boa, é ruim. Às vezes ele pode pedir alguma coisa assim, mas de uma maneira geral ele pede tópico mesmo, bolinho, bolinho, bolinho. Então, se é para elogiar, porque tem que ser uma coisa mais específica, beleza. Mas, de uma maneira geral, você vai falar o que é. Não vai dissertar, né? O texto, embora seja dissertativo, ele é um dissertativo expositivo, não é dissertativo argumentativo. Né? É outro tipo. Maravilha, maravilha. Gente, então, ó, deixa eu falar aqui, ó. Segunda-feira estaremos juntos, não troque o canal. Quer dizer, hoje você vai desligar, mas segunda-feira você vai estar de volta. A galera do presencial aqui. Lembra que eu falei na aula passada, na aula do Saulo, que 43 alunos de outros estados se matricularam no presencial? Eu estava esperando vocês pegarem a ponte aérea e assistir aqui a aula presencial, mas vocês não... Então eu vou abrir essas vagas, já estou abrindo, hoje já aumentou um pouquinho o número de alunos aqui no presencial. A galera que gosta de estar aqui, ó, junto com os professores, sem aquela dispersão da casa, assim, o telefone tocando, assim, o pai gritando, chamando a atenção, a televisão, a geladeira atrapalha pra caramba. Não é isso também, quando o menino está estudando, a pessoa pergunta assim, mas se você está estudando, você está fazendo nada, aí quer que você vai à padaria, quer que você vai ao banco. Passear com cachorrinho, tudo assim. Disponível, né? É sempre assim. Porque você acabou de chegar do trabalho cansadaço, vai assistir a uma aula, aí a pessoa fala assim, mas agora você não pode me ajudar a fazer nada? Aí você fala, não está fazendo nada. Estou estudando, gente, tem esse problema. Eu acho que o ambiente de casa é mais difícil ser organizado por estudo. Mas, de qualquer maneira, vale o esforço, né? A tentativa. Agora, se puder estar presencial, eu acho que é assim. Acaba tendo mais assertividade no aprendizado. Porque na sua casa, o povo acha que você está todo. Só lembrando que você pode baixar o aplicativo, tá, no seu celular e assistir as aulas pelo celular. Ok? Qual o nome do aplicativo, Adalto? Tutor? Portal do Aluno. Portal do Aluno, Tutor. Você vai lá, procura lá no Google. Muito legal. E baixa, você consegue assistir a aula pelo celular. Às vezes você está a caminho de casa, você bota um fone de ouvido, está lá no ônibus e começa a assistir a aula. Não perde nenhum pedacinho, tá ok, gente? Você vai na Play Store? Isso, Play Store, vai na Play Store, baixa o aplicativo, tá? Maria da Graça Xuxa Meneghel. Ela não parece com a Xuxa? Um beijo. Vai pegar o apelido daqui a mãe. pouco. Então, gente, obrigada pela presença de todo mundo. Eu só queria passar para vocês rapidinho o gabarito que ficou faltando da 17 e 18. 17, a resposta certa é B de bola. E 18, a resposta é letra A, ok? Então, muito obrigada. Boa sorte para todos na prova. Manda um beijo lá pro Pessoal, um super beijo. Vou encontrar com vocês no TRT Brasil, se Deus quiser, mas para a gente trabalhar português especificamente. Vou deixar o direito para Maria, porque é mais assertivo. Claro. Tá bom? Beijo, gente. Obrigada, Até segunda, gente. hein?